Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar hoje a nossa última aula, tá? Que vai falar sobre crescimento microbiano e é uma aula que está presente na unidade 6 do caderno didático de vocês, então vocês acompanhem pelo caderno didático, não só pelos slides que eu vou disponibilizar para vocês, tá? E pela nossa aula gravada, então acompanhem também pelo caderno didático que vai ter mais detalhes no caderno didático de vocês. O que a gente vai falar na aula de hoje? Sobre os fundamentos de controle microbiano. Então a gente vai ver algumas terminologias, tá? Alguns termos que são muito utilizados, alguns deles você já deve ter ouvido falar, né, no seu cotidiano, porque são termos que a gente, são práticas que a gente também faz na nossa casa de higienização para evitar crescimento microbiano, né, para evitar que alimentos se deteriorem mais rapidamente, né, superfícies, utensílios. Então são termos que são comuns ao nosso dia a dia. A gente vai falar de fatores que afetam o crescimento, que fatores esses que vão afetar o crescimento microbiano, sendo eles distribuídos entre fatores físicos e fatores químicos. Então, a aula passada a gente estudou sobre as exigências nutricionais para o micro-organismo crescer. Então, uma vez que eu sei, né, eu quero que ele cresça em laboratório, então eu vou dar todas as condições para ele crescer. Agora, a gente está falando o seguinte, eu não quero que cresça. Eu não quero que cresça eu não quero que minha roupa mofe, eu não quero que meu alimento estrague rapidamente, eu não quero que aconteça uma infecção de um machucado. Então, quais são as medidas, né, que a indústria, que o hospital, que a gente em casa vai ter que adotar, quais são as medidas que nós vamos ter que adotar para evitar a proliferação de micro-organismos indesejáveis, né? Que são patogênicos, que são deteriorantes daquele meu alimento, daquele meu composto, né? Seja lá o que for, que eu estou querendo preservar a característica e a natureza daquele meu objeto. Então, é o que a gente vai ver na aula de hoje, basicamente. Qual que é a importância de realizar, então, o controle microbiano, né? Qual é a importância de controlar os micro-organismos? Evitar doenças infecciosas, tá? É o primeiro deles. Então, todas as medidas. Por que a gente tem que lavar as mãos, né? E incentivar as crianças a fazerem isso? Por que ao pegar um bebê eu preciso passar álcool nas mãos antes? Porque eu tenho que tomar essas medidas de asepsia, né? Para evitar que eu contamine o bebê, que eu contamine as minhas mãos e eu posso levar isso à boca, que eu contamine determinados objetos. Por que é importante que os instrumentos cirúrgicos sejam esterilizados, né? Uma medida de controle microbiano que a gente vai ver na aula de hoje, para evitar a contaminação. Então eu vou abrir um paciente para resolver um problema, eu posso trazer outro problema, que é um problema seríssimo, né, em hospitais, que é a tal da infecção hospitalar, né, que é o terror, o fantasma que assombra a maioria dos médicos no hospital, né, o cuidado que eles precisam ter para evitar a infecção hospitalar, que é uma das causas relativamente grandes de morte no hospital. A pessoa entra com uma doença e morre por causa de uma bactéria que ela acabou adquirindo naquele ambiente. Para preservar um alimento, então, eu tenho um determinado alimento, obviamente que se eu tirei uma fruta do pé, ela já começa um estágio de deterioração natural que pode ser acelerado mais se ele entrar em contato com o micro-organismo. Então, se eu pegar uma laranja, colocar numa sacola, abafado e deixar na geladeira, eu vou criar uma condição ideal, ótima, para que fungos cresçam. Da onde que vem esse fungo? Ele já estava na laranja. Ou ele pode estar no próprio ambiente, né? Até eu levar isso para a sacola. Ou ele pode estar até circulando na própria geladeira, que não está muito limpa, né? E aí eu crio uma condição úmida, né, ideal, e aí eu acabo crescendo um mofo naquela minha laranja. Então, que medidas que eu posso tomar para evitar, né, que aquele alimento deteriore mais rapidamente? Ou algum outro objeto, um material, um produto manufaturado, né, uma roupa de couro, uma roupa que pode mofar. Então, quais são as medidas que são tomadas para minimizar esse crescimento microbiano nesses tipos de objetos? É o que a gente vai ver hoje na aula e a importância de eu entender sobre controle microbiano. Então, aqui no slide, eu coloquei a definição para vocês. O que é o controle microbiano? Aborda o conjunto de práticas para o manuseio efetivo dos micro-organismos no laboratório, no lar, nos hospitais e nas indústrias. Então, vai ser um conjunto de práticas. Basicamente, né,
é um conjunto de práticas que a gente vai adotar para evitar o crescimento microbiano exagerado naquela superfície, naquele meu objeto de interesse. Quais são os fundamentos do controle microbiano? Então, existem agentes químicos e agentes físicos que podem ser usados para controle do micro-organismo, do crescimento do micro-organismo. Qual é a escolha, né, do melhor agente? Qual é o melhor agente que eu vou utilizar? Vai depender muito, primeiro, dos objetivos. Então, qual é o objetivo? O objetivo é destruir completamente, eu quero eliminar todos os micro-organismos daquele meu objeto, ou eu quero apenas reduzir a multiplicação. Então, se eu controlar minimamente a multiplicação, eu já estou satisfeita, né? Eu quero controlar todos os micro-organismos, eu não quero que tenha nenhum crescimento, ou eu quero isolar, eu quero que cresçam alguns e outros não cresçam, né? Que foi a ideia que eu falei para vocês do uso do antibiótico no meio de cultura. Então, eu posso usar um antibiótico, ou até mesmo, né, administrar um antibiótico para uma pessoa que está com uma infecção bacteriana. Então, normalmente, vai usar um antibiótico que vai tentar, né, matar o mínimo possível de bactérias, aquela patogênica, outras vão ser mortas, não tem como, né, mas não vai eliminar todas as bactérias que estão presentes no organismo, porque a gente sabe que tem uma microbiota que é super importante para a nossa saúde. Então, vai depender do objetivo, tá? E depende também daquilo que eu tô, né, onde eu vou aplicar o controle microbiano. Então, eu quero reduzir a quantidade de micro-organismos de uma laranja. Eu não vou colocar uma laranja para ser esterilizada, porque vai numa temperatura super alta, eu deterioro o alimento, não por causa do micro-organismo, mas por causa da temperatura. Então, o que dá para fazer? Né? Então, às vezes, eu vou adotar determinadas medidas que são a melhor medida para aquela minha situação específica. Então, tem que considerar isso também. Algumas terminologias, né? O que é um agente antimicrobiano? É qualquer substância que possa matar o micro-organismo ou prevenir o seu crescimento, controlar o seu crescimento. Isso varia dependendo da dose também. Então, dependendo da substância que eu estou usando, do composto, se eu utilizar muito, possa ser que eu consiga eliminar todos os micro-organismos. Se eu usar uma dose mais baixa, eu não elimino tudo, eu só impeço, né, reduzo a população de micro-organismos presentes naquele meio. Agentes microbicidas são agentes que, em geral, matam os micro-organismos. E os microbiostáticos são aqueles que não matam todos os micro-organismos, mas inibem o crescimento microbiano. Outro termo importante, espectro de atividade, espectro de ação, que é muito utilizado para antibiótico, né? É uma variedade, né, de micro-organismos. Qual é a variedade de micro-organismos que vão ser afetados pelo agente antimicrobiano? Então, aquele agente que tem amplo espectro, significa que ele vai conseguir eliminar, matar ou reduzir a maior parte, uma variedade muito grande de micro-organismos. Aquele agente que tem baixo espectro de atividade ou de ação, ele é um pouco mais seletivo, ele já vai ser um pouco mais específico o micro-organismo que ele vai atuar. Os antibióticos, é interesse hoje da indústria farmacêutica desenvolver antibióticos que sejam o mais seletivos possível, tá? Para evitar justamente aquela multiplicação e o surgimento de superbactérias pelo excesso de uso de antibióticos. Então, quanto mais seletivo ele for, mais específico é a ação, né, do agente antimicrobiano e melhor será o resultado nesse caso do uso do antibiótico. Esterilização, né, é um outro termo que a gente escuta muito falar. Então, quando eu vou na manicure, por exemplo, é importante e obrigatório, né, pela Anvisa, que todos os equipamentos utilizados, metálicos, eles sejam esterilizados, tá? Então, aqueles palitos, né, aquelas coisas de empurrar cutícula, o alicate de unha, eles precisam ter uma esterilizadora pequena, né, que seja, mas tem que esterilizar esses utensílios todos, e eles vêm, normalmente são empacotados, em pacotinhos para serem esterilizados, né, porque enquanto está no pacote, fechado está estéril, à medida que eu abro já não está estéril mais. Então, exijam esse tipo de manuseio, né, da manicure, ou leve o seu, né, que é a melhor coisa que a gente pode fazer no caso. Então, a esterilização remove ou destrói todas as formas de vida microbiana, incluindo endósporos, né, que são aquelas formas altamente resistentes de bactérias que a gente estudou na primeira aula.
Então, o exemplo é a autoclave, que exerce um vapor sob pressão, calor úmido, né, sob pressão. Está mostrando dois tipos de autoclave, pequena e uma bem grande, que é utilizada muito para esterilizar vidrarias em laboratório, e é o método adotado para esterilizar instrumentos cirúrgicos que são utilizados nos hospitais. Desinfecção é a destruição de patógenos na forma vegetativa, que pode utilizar, né, métodos físicos ou químicos. Então, o próprio ato de lavar as mãos com sabão, com detergente neutro, já é um método de destruição, né? De desinfectar a mão, né? De destruir, de remover as principais formas, né? Os principais patógenos que podem estar presentes na superfície da mão. Então, é um método químico, né? Vou usar um detergente para realizar a desinfecção. Ou desinfectar uma superfície também. Antisepsia. A antisepsia também é uma forma de destruição, mas aí eu estou falando de patógenos na forma vegetativa que estão presentes em tecido vivo. Então, por exemplo, que eu falei na aula passada, você pisou num prego enferrujado, existe a possibilidade de você adquirir a bactéria do tétano? Sim. Né? Então, logicamente que se você não foi vacinado, você vai vacinar depois, mas você pode realizar uma antisepsia, ou seja, você vai lavar a superfície com água e sabão e você vai passar depois água oxigenada. Então, é um método químico para destruir o patógeno, que é o clostrídio, né, na forma vegetativa, em tecido vivo. Estou passando na superfície do tecido. Caiu, machucou. O que vai utilizar? Mertiolate. O mertiolate, ele é um método antisséptico, tá? Que também serve para destruir patógenos na forma vegetativa. Degerminação. Degerminar é quando eu tenho uma área muito pequena de interesse de remover aquele micro-organismo e aí eu vou aplicar, né, um algodão com álcool 70 só para eu remover os micro-organismos daquela minha área. Então, é muito utilizado quando a gente vai tirar sangue, tá? Ou quando vai receber uma vacina, por exemplo, uma injeção de vacina, que aí vem a enfermeira e passa um algodão com álcool só naquele cantinho, né? Só naquela areazinha que vai receber a injeção, e aí logo em seguida ela vem com a injeção. Sanitizar. Sanitizar é quando eu utilizo, né, as medidas de controle microbiano em utensílios alimentares. Então, se eu pegar aqueles utensílios e passar uma água quente, né, em altíssima temperatura, ou um desinfetante químico, é um método de sanitização, de reduzir, né, a quantidade de micro-organismos. Não mato todos, mas eu reduzo a contagem de micro-organismos naquele meu utensílio, que é o que a gente usa muito em casa, às vezes, né, quando trabalha, principalmente manipula frango cru, que tem o risco de contaminação com salmonela altíssimo. É interessante que a gente jogue uma água quente e, de repente, utilize até um pouquinho de hipoclorito nos utensílios depois, por alguns minutos, para remover, né, sanitizar mesmo aqueles utensílios. Taxa de morte microbiana, né? O que é a taxa de morte microbiana? É a perda da capacidade de reprodução. Então, o micro-organismo, ele cresce em escala logarítmica, mas ele também morre em escala logarítmica. A gente viu na última aula, foi os últimos slides, né? A taxa de morte, né, a fase de morte, ela também acontece de forma exponencial. E logicamente, quanto mais tempo eu expor aquele meu agente antimicrobiano, maior é a chance de eu conseguir realmente atingir o máximo de célula possível e remover o máximo, né, reduzir ou matar o máximo de célula possível. Então, isso é uma variável que depende do tempo de exposição àquele meu agente antimicrobiano. O que afeta a atividade antimicrobiana? Primeira coisa, o tamanho da população microbiana, né? Qual o número de células? Se eu tenho muito micro-organismo, obviamente que vai demorar mais para a ação antimicrobiana acontecer. Qual é a quantidade do agente que eu vou utilizar? Então, se eu utilizar pouco, né, então eu vou, por exemplo, limpar uma superfície, eu vou passar um pano com álcool. Se eu for muito miserenta, usar muito pouco, é obviamente que eu vou remover pouco dos micro-organismos que estão presentes na superfície. Então, se eu realizar uma limpeza um pouco mais, com uma quantidade maior de álcool, eu posso garantir que aquela, né, asepsia está acontecendo da melhor forma possível. Então, depende da intensidade ou concentração do agente que está sendo utilizado.
tempo de exposição. Então, se eu vou realizar uma fervura para, né, que é um método físico que é muito utilizado para esterilizar, né, para remover, né, degerminar aqueles meus utensílios, sanitizar, né, que a gente viu, né, no slide, aqueles utensílios domésticos, se eu deixar fervendo um pouco mais de tempo, eu garanto a ação microbicida daquele meu agente. Temperatura de exposição, então, altas temperaturas normalmente são os métodos mais eficientes de remoção de micro-organismos, de matar, né, de controle microbiano, porque a maioria dos micro-organismos, eles são mesófilos, dos patogênicos principalmente, que a gente viu na aula passada. Influências ambientais, pH, se aquele meu objeto está sujo, tem muita matéria orgânica, se a bactéria forma biofilme, né, que são aquelas comunidades microbianas, né, de várias células de micro-organismos envolvidas por uma matriz gelatinosa, então isso impede que o próprio agente microbiano ele atinja a célula bacteriana e realize a morte da célula mais rápido. Então, são fatores que podem afetar e dificultar a ação do agente antimicrobiano. Bom, a gente viu esses fatores, né, que afetam, né, a ação do agente antimicrobiano, né, a exercer a sua função microbicida, ou seja, matar de fato, né, controlar de fato aqueles micro-organismos naquele meu, né, local de interesse, objeto de interesse de ser tratado, né, com esses agentes. E aí, pensando no micro-organismo, quando um agente entra em contato, né, físico-químico com o micro-organismo, como ele afeta o micro-organismo, levando aquele micro-organismo à morte, né, ou inibindo, né, o crescimento daquele micro-organismo. Então, alguns agentes, eles atingem a parede celular, tá? Muito comum, antibióticos, que são específicos contra a parede celular. Alguns agentes vão atingir a membrana plasmática, alterando a permeabilidade da membrana, ou seja, alterando as trocas de nutrientes do meio externo e meio interno, tá? Então, é uma forma de afetar o crescimento microbiano. Então, que dano que isso pode se causar? Simplesmente pode causar um dano tão irreversível que a célula se rompe e extravasa todo o conteúdo celular. Atingir a parede, como eu falei para vocês, ou atingir algumas moléculas específicas. Então, tem antibiótico, pessoal. Estou dando um exemplo do antibiótico, que é, né, mais comum a gente ouvir falar, que ele bloqueia a síntese de proteínas. Então, é uma coisa muito mais específica. Pode bloquear a multiplicação do DNA daquela bactéria. E aí, aquela bactéria não consegue se multiplicar e aí ela acaba morrendo. Então, é uma forma de controle mais específica que pode acontecer dependendo do agente seletivo que está sendo utilizado, do agente de controle, né, o agente antimicrobiano. Métodos físicos, vamos falar agora de métodos físicos aqui, mostrando no slide. Então, um método, temperatura, né? Novamente falando de temperatura, é o mais eficiente usado, pode ser usado calor seco e calor úmido, tá? O calor extremo, né, também pode ser utilizado em alguns casos extremos em que a incineração é a melhor medida. Então, por exemplo, utensílios hospitalares, tudo aquilo que é descartado, né, resíduo hospitalar, normalmente é levado para a incineração, tá? É uma medida obrigatória, né, apesar de que alguns não fazem, mas para garantir que não vai sobrar nenhum tipo de resíduo hospitalar com algum patógeno que possa causar uma contaminação no ambiente. Então, em geral, é tudo incinerado, tá? É queimado mesmo, vira pó, vira cinza, e aí depois que virou cinza não tem problema, né? Aí usa isso aí para adubar algum ambiente. Mecanismo de ação. Em geral, a temperatura ela afeta a atividade das enzimas, porque ela vai causar um processo chamado de desnaturação de enzima. Então, ela perde a forma original que a enzima tem, e aí ela perde a sua atividade enzimática. Calor úmido, muito utilizado, a gente usa em casa. Fervura, por exemplo, né? É capaz de matar células vegetativas, alguns esporos de fungos, mas não vai destruir os endósporos, porque esses endósporos bacterianos são muito resistentes e muito menos vírus, tá? Então, tem métodos caseiros de fervura que a gente pode utilizar, ferver, né, na temperatura de 100 graus, temperatura de fervura mesmo da água. E tem métodos que são utilizados mais elaborados, com temperatura mais alta e alta pressão, que é a autoclave que eu falei para vocês, que é bastante utilizada para esterilizar instrumentos, né, objetos no laboratório, em hospitais e por aí vai.
na manicure também, que eu falei para vocês. Pasteurização, a gente falou do Louis Pasteur, né, na nossa primeira aula, da importância que ele trouxe para a microbiologia, e aquele método dele, ele foi elaborado, melhorado e adaptado para a indústria hoje. Então, a indústria hoje de alimentos utiliza muito o método de pasteurização, que é um método de aquecimento leve. Por que tem que ser leve? Porque senão eu posso modificar a característica do meu alimento, tá? Por determinado tempo. E aí, esse aquecimento em torno de 60 graus, 65 graus por meia hora, é suficiente para eliminar a maioria dos patógenos e micro-organismos deteriorantes. Porque, principalmente, eu falei para vocês, eles são mesófilos, então a maioria deles acaba sendo eliminados, tá? Tem algumas adaptações que são usadas pela indústria, uma delas que vocês com certeza já ouviram falar, já viram isso na caixinha de leite, é o HT, que é ultra high temperature, né? Que é a temperatura muito alta, que é usada uma altíssima temperatura num intervalo de tempo muito curto, tá? Então, 4 segundos ele chega a 140 graus, fica 4 segundos e resfria rapidamente. Então, elimina bastante os micro-organismos patogênicos, deteriorantes, aumenta o tempo de prateleira, ou seja, aumenta a sobrevida daquele leite, por isso que o leite de caixinha dura mais que o leite de saquinho, tá? Porque o leite de saquinho é só pasteurizado, o leite de caixinha, ele passa por essa etapa de UHT e não modifica tanto as propriedades do leite. Então, é um método que a indústria de alimentos usa bastante. Calor seco, né? O calor seco a gente pode utilizar a própria chama do fogo para esterilizar um determinado, né, objeto, né, diretamente na chama, uma estufa para esterilizar, que é usada bastante no laboratório para esterilizar, né, vidraria. O mecanismo de ação basicamente é a oxidação, mas eu tenho que utilizar uma temperatura mais alta do que quando eu uso o calor úmido, tá? O calor úmido tem uma melhor condução de calor, o calor ar quente eu tenho que usar uma temperatura mais alta, em torno de 170 graus. Filtração, né, é um método físico também de esterilização, né, de eliminar, de controle microbiano. A filtração é muito utilizada para materiais termolábeis. O que é o material termolábil? É um material que, se eu aquecer muito, ele perde a sua propriedade. Por exemplo, uma vitamina. Se eu ferver uma vitamina, ela simplesmente para de funcionar, ela, né, perde a propriedade dela. Então, não dá para fazer por autoclave ou por fervura. Então, eu vou usar um método de filtração. É utilizado um filtro, tá, que tem vários materiais, normalmente é um papel, uma celulose, e essa membrana, ela tem poros, é uma peneira, tá? Uma peneira muito fininha, que tem poros em torno de 0,2 micrômetros, que é justamente o tamanho mínimo de uma bactéria. Então, quando eu passo o líquido nesse meu filtro, aquilo que passar no filtrado vai estar estéril e o que vai estar retido no filtro vão ser a maioria dos micro-organismos, né? Esporos de fungo, hifa de fungo, célula bacteriana, vai estar tudo retido no filtro. Não filtra vírus, pessoal. Por quê? Porque o vírus ele é menor do que uma bactéria. Então, ele é menor que 0,2, não tem filtros tão, né, de membranas tão pequenininhos assim, com buraquinhos tão pequenininhos, então não daria para filtrar os vírus por esse método. Outros métodos físicos que podem ser utilizados também são métodos que usam baixas temperaturas, que normalmente têm efeito bacteriostático, ou seja, impede, né, o micro-organismo de crescer, congela, né, literalmente aquele micro-organismo. Quando eu uso esse método de forma lenta, eu faço um controle melhor, porque quando o micro-organismo naquele meio ele vai gelando, né, ele vai congelando de forma lenta, vai formando cristais de água, né, lá dentro da célula, e esses cristais vão rompendo algumas células ali e pode levar à morte do micro-organismo. Se eu tenho interesse em manter um micro-organismo meu de interesse no laboratório gelado, eu vou ter que realizar um processo rápido. Então é por isso que a gente vê muito na internet, né, em reportagem, eles pegando aquilo ali e colocando nitrogênio líquido, congelando rapidamente. Tanto célula animal, né, quanto célula bacteriana, célula de micro-organismo. Para quê? Para evitar a formação de cristais, porque ele vai matar a célula. Então, se eu quero manter a célula viva, né, posteriormente,
eu vou fazer o processo rápido. Se eu quero matar a célula, eu posso fazer o processo lento, porque esse processo lento ele acaba, né, levando a célula à morte. Então, o congelamento lento e descongelamento lento, ele causa mais a morte de micro-organismos do que o processo sendo feito de forma mais rápida. Outro método físico é a radiação, tá? Que é muito utilizado pela indústria. Então, alguns equipamentos, alguns objetos, por exemplo, plástico, que não dá para ser autoclavado, porque se for autoclavado ele derrete, né? Então não dá para usar autoclave, eles usam radiação gama, tá? Muito para fazer esse tipo de tratamento. Alguns tratamentos de água também utilizam ionização por radiação, então é utilizado bastante radiação para tratar a água, apesar de ser um processo mais caro, né, que é utilizado. A radiação ionizante tem alta penetração e alta energia, e por isso que ela é interessante para como método físico de controle microbiano. Outro tipo que é muito utilizado no laboratório é a radiação por ultravioleta, que é não ionizante. A vantagem dela é que ela causa um dano ao DNA, então ela vai causar a morte do micro-organismo, mas ela tem baixa penetração, ou seja, é mais para a superfície. Então é mais utilizado para o lado externo, né? Ele não atravessa vidro, não atravessa plástico, não atravessa os objetos no interior deles para conseguir realizar o controle microbiano de forma eficiente. Micro-ondas também pode ser utilizado, mas não tem um efeito direto sobre o micro-organismo, então em laboratório mesmo a gente pode utilizar a radiação ultravioleta, é o que é mais utilizado, e a indústria utiliza muito raio gama, radiação gama para esterilizar alguns objetos. Métodos químicos, pessoal, vamos falar agora de métodos químicos. Vou repetir, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho dos métodos químicos para realizar controle microbiano. Então a gente falou de métodos físicos e o que a gente tem de método químico? Qual a importância, né? Qual a característica que um agente químico tem que ter para ele ser ideal para ser utilizado? Primeiro, tem que ter uma atividade antimicrobiana, não adianta eu utilizar. Tem que ser solúvel, então de repente eu vou precisar diluir ele em água, então ele tem que ter uma certa solubilidade naquele solvente que eu vou utilizar para, né, aplicá-lo depois na superfície daquilo que eu quero controlar o crescimento. Tem que ser estável, então ele não pode ser exposto à luz e ele degradar rapidamente, então ele tem que ter um mínimo de estabilidade para ter a durabilidade maior daquele meu agente antimicrobiano. Ele não pode ser tóxico. Então, você imagina, eu vou usar uma determinada substância para esterilizar uma superfície que a gente vai entrar em contato. Na sua casa, por exemplo, você não pode utilizar um determinado agente antimicrobiano para realizar, né, uma asepsia num determinado local que simplesmente vai causar um dano ao indivíduo que vai respirar aquilo ali. Então, ele não pode ser tóxico. Ele tem que ser homogêneo para permitir que ele se dissolva completamente naquele meio, né? E ele não forme cristais ou ele fique insolúvel, porque aí eu posso perder um pouco de agente antimicrobiano, vou ter que usar mais para eu ter o mesmo tipo de efeito. Outras características importantes, poder de penetração. Então, esse meu agente ele tem que ser capaz de penetrar, ou seja, ir até a bactéria e causar a morte ou reduzir o metabolismo da bactéria ou impedir o crescimento daquela bactéria. A ausência de poder corrosivo, não adianta, né, utilizar uma determinada substância que ela vai eliminar o micro-organismo, mas ela vai também simplesmente deteriorar, né, ou remover tinta, ou corroer aquele meu material, objeto sendo utilizado. Poder desodorizante, né? O agente ele não pode ter cheiro desagradável, porque isso é um critério para eu eliminar aquele meu agente de uso. Capacidade detergente, ou seja, alguns agentes, né, detergentes, eles são importantes porque eles removem, ele permite ser removido facilmente de superfície e ele consegue remover, desencrustar, né, digamos assim, aqueles micro-organismos que podem estar mais aderidos a determinada superfície. Disponibilidade e baixo custo, lógico, né, gente? Eu tenho que ter acesso fácil, conseguir comprar, adquirir aquele meu agente e ele não pode ser tão caro assim, senão o custo-benefício não compensa. Inativação mínima,
tá? Para disponibilizar o máximo do agente contra os micro-organismos. Então, ele não pode interagir com outras coisas que estão no meio, né? Ele tem que ser objetivo, aquele meu agente, para que ele consiga realizar a sua função. Atividade em temperatura ambiente e corporal, porque a maioria dos micro-organismos são mesófilos. Então, é interessante que eu trabalhe em temperatura ambiente, porque também é a praticidade que isso vai me ocasionar. Vou falar rapidamente de alguns métodos químicos que estão presentes no caderno didático de vocês, tá? Fenol e compostos fenólicos, né? O fenol, ele foi muito utilizado por muito tempo, mas ele não é mais utilizado com tanta frequência assim, tá? Porque qual é o mecanismo de ação? Ele rompe a membrana da célula plasmática, tá? A membrana plasmática da célula e causa desnaturação de proteínas e enzimas. O problema é que ele é irritante e tem um odor desagradável. Então, por causa dessa possível toxicidade, né, do fenol e compostos derivados, né, fenólicos, ele não tem sido muito utilizado como método químico para controle microbiano. Álcoois. O álcool é muito usado, né, gente? Nós usamos em casa, tá, para limpar determinadas superfícies. A enfermeira usa para limpar, realizar uma asepsia no local. Ou para realizar uma degerminação, para aplicar uma seringa. A gente passa álcool na mão para pegar um bebê no colo. Então, é bastante utilizado porque ele tem efeito bactericida, fungicida, atua contra alguns tipos de vírus envelopados. Então, normalmente, como que a gente usa? Usa o álcool absoluto? Não. A gente faz uma solução de álcool 70% a 80%, que pode ser tanto o etanol quanto o isopropanol. E aí, a partir dessa solução diluída em pouco de água, é que a gente pode utilizar ele para realizar o controle microbiano. Não atua sobre endósporos. Endósporo, gente, é muito difícil de fazer controle, tá? Apenas as formas vegetativas de bactérias. Qual que é o mecanismo de ação? Desnaturação de proteínas, e ele pode dissolver alguns lipídios de membrana e aí, né, causar o extravasamento do conteúdo citoplasmático da bactéria, do micro-organismo em geral. Compostos quaternários de amônio. O que são isso, professora? Detergente, pessoal. Detergente que a gente usa em casa, detergente que usa em laboratório, que é um detergente neutro, né, específico, que é chamado de detergente catiônico. Na verdade, ele emulsifica, tá? Então, ele desnatura as proteínas, ele também desestabiliza a membrana plasmática da célula e aí ele causa a morte, né, do micro-organismo por causa dessa ação desse tipo de composto. Então, detergente é bastante utilizado também em casa como método de controle microbiano. Outro método químico, pessoal, são os halogênios, né? O que são esses halogênios? É o cloro, que a gente utiliza em casa, que a indústria de alimentos utiliza bastante, principalmente para limpar, né, as cozinhas industriais, limpar o piso, limpar a mesa, as superfícies, utensílios. Então, normalmente, o que é sugerido? Em casa, né, para desinfectar, né, verduras, legumes, aquilo, né, fruta, aquilo que vai ser consumido, principalmente cru. É importante a gente, né, lavar bem os alimentos, aquilo que pode ser lavado com detergente, água e sabão corrente, lavado dessa forma. Algumas folhas a gente, né, normalmente coloca com água sanitária, né? Água sanitária de uso, né, alimentar, né? Não é qualquer água sanitária, tem que olhar no rótulo. Então, normalmente, o que é sugerido? Uma colher de sopa para 1 litro de água, deixar de 15 a 20 minutos, depois lavar em água corrente, né? De repente, até passar uma água filtrada depois, para remover todo o resíduo de cloro que possa ficar, que esse resíduo, né? Ele pode ser tóxico, não pode, né? Não é interessante que fique esses resíduos de cloro. Então, é super importante, mas não remove agrotóxico, tá? É mais para remover micro-organismos potencialmente patogênicos que possam causar algum tipo de intoxicação alimentar para o indivíduo que vai consumir os alimentos depois. Não tem nada a ver com agrotóxico e isso, não confundam isso, ok? Então, é um desinfetante doméstico, de baixo custo, é usado para sanificar utensílios, equipamentos da indústria. E qual que é o mecanismo de ação do cloro, né? Ele oxida, ele é um oxidante muito forte, então ele oxida várias moléculas da célula e aí ele vai bloquear o metabolismo microbiano e impedir a bactéria de conseguir se reproduzir. Então é o mecanismo de ação basicamente do cloro.
Outro tipo de composto que é muito utilizado é o iodo, que a gente usa muito no hospital, né? O iodo é bastante utilizado no hospital para realizar asepsia. Então, é utilizada uma solução alcoólica, né? Em álcool, diluída em álcool, a 2% de iodo. Esse iodo, ele é bactericida, ele é fungicida, viricida, esporicida. Então, dependendo da concentração, até esporo ele consegue remover. Qual que é o mecanismo de ação do iodo? Ele tem uma ligação, que ele, né? Uma combinação irreversível que ele realiza com as proteínas e ele inativa essas proteínas e aí isso bloqueia o metabolismo da bactéria, o metabolismo microbiano de maneira geral. Então ele é muito utilizado pré-operatório, tá? No hospital. Então, por exemplo, uma cirurgia de cesárea, né? Eles passam uma grande quantidade de iodo na barriga da gestante, fica tudo amarelado, né? Antes de começar a realizar o procedimento cirúrgico, tá? Então ele é usado bastante no hospital como um bom controle, né? Um bom agente de controle microbiano, de crescimento microbiano. Metais pesados, né? Olha aí no slide, coloquei até uma imagenzinha mostrando uma placa meio de cultura sólida com alguns metais, né? Algumas moedinhas que tem alguns metais ali, aqui tá controlando melhor, é aquela de prata, né? Que é a que tá embaixo. Então, alguns metais são utilizados, isso aí é um uso muito antigo, pessoal. Prata, principalmente, mercúrio, né, cobre, zinco, são altamente eficientes em baixas concentrações. Então, partículas por milhão, ppms, né, concentrações muito baixas, podem ter efeitos antimicrobianos. Exemplos, né? Cobre e zinco é muito utilizado na agricultura porque ele é um fungicida. Então eles fazem aplicações de cobre nas plantas, né, superficialmente, né, por fora. E ele faz um bom controle fungicida, né, do crescimento de fungos patogênicos nas plantações. O mercúrio, ele é utilizado, né, como desinfetante, né, o mercúrio cromo ou o próprio mertiolate são utilizados também para, né, evitar que aquelas feridas nossas elas possam infeccionar. O mecanismo de ação basicamente do metal pesado é a inativação das enzimas. Peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, a gente usa bastante também, né? Então, atua como fortíssimo oxidante contra micro-organismos anaeróbicos, que são aqueles que não toleram o oxigênio, né? O que causa o tétano é um exemplo deles. Então, é muito utilizado também para limpeza de feridas, né? Que a gente usa em casa. Apesar de que a gente esqueceu muito de fazer isso, né? Mas é um procedimento interessante de continuar a ser feito. Ozônio é usado bastante para a limpeza de água, viu, pessoal? Nos Estados Unidos, eles fazem bastante a limpeza de água com ozônio, muito mais do que cloro, porque o cloro, ele deixa alguns resíduos inevitavelmente, mas esse tipo de tratamento, ele é muito mais caro, tá? Ele é extremamente eficiente, a durabilidade dele é mais baixa do que o cloro, mas ele é bom porque ele não deixa nenhum tipo de resíduo, então ele é mais seguro, tá? Mas é um processo mais caro também. Então, a gente, por exemplo, para tratamento de água, né, sistema de tratamento de água e esgoto, a gente usa o cloro mesmo, que ele é mais barato. Bom, pessoal, e com isso a gente encerra a nossa última aula, tá? Sobre controle microbiano. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da disciplina de microbiologia. Se vocês observarem, é uma disciplina que aborda temas que estão muito próximos do nosso cotidiano, temas de absoluta relevância também para, né, o nosso bem-estar. Então, são coisas que a gente aprende, a gente adota no nosso cotidiano, nosso dia a dia, que a gente fica mais atento, né, quando a gente está no hospital, né, quando a gente está num restaurante. Então, são coisas que são importantes a gente aprender também para o nosso próprio crescimento pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham acompanhado os fóruns de discussão, o nosso chat tira dúvidas, então realizem todas as atividades. Se necessário, assistam novamente essas videoaulas que vai ajudar a reforçar o conteúdo que vocês vão ler no caderno didático. Então, uma boa disciplina para vocês, uma boa sorte e eu espero encontrar vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada e até a próxima.